Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero gravar uma palavra que nós vamos falar um pouquinho sobre Israel, também sobre o Brasil. Que o que está acontecendo no Brasil e está acontecendo em Israel é o que está acontecendo em vários lugares do nosso planeta. Para a gente entender um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, precisamos entender um pouco sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, o porquê Jesus Cristo veio à Terra. Então, para que a gente possa entender um pouquinho isso, eu quero ler o texto de Daniel 9:26. Ele fala assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quem que é o ungido? Jesus Cristo. Realmente Jesus foi morto, tá certo? Morreu ali na cruz para remir nós do pecado, levar o nosso pecado. Aí o texto continua: e já não haverá lugar para ele. Então o povo já não aceitava Jesus Cristo no meio deles. Então foi uma rejeição, né? Aquele povo que estava ali em Israel, naqueles dias, rejeitaram a presença de Jesus Cristo. Então isso aconteceu, isso foi fato, foi algo real, né? E aí a Bíblia continua nos alertando: e a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. Então, após acontecer ali a morte de Cristo, após o povo rejeitar a presença dele no meio deles, o que aconteceu? A cidade seria destruída. Realmente isso também aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Aí a Bíblia nos diz: o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Então nós estamos vivendo hoje, a gente vimos a Primeira Guerra Mundial, vimos a Segunda Guerra Mundial, nós estamos vendo fomes, nós estamos vendo vários lugares do nosso planeta, pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, que não tem nem água para tomar. Então nós estamos vendo muitas situações. E foi tudo determinado biblicamente. Profetas do Senhor já tinham falado sobre isso que nós estamos vivendo. E por que a gente estamos vivendo essa situação? Porque um dia nós rejeitamos a Jesus Cristo. Mas foram os judeus, foram os romanos que o crucificaram, foram os judeus que o crucificaram. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós acabamos rejeitando a Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes a gente dizemos assim: eu sou uma pessoa salva, porque eu sou uma pessoa de bem, não faço mal para ninguém. Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Se eu acredito que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, então eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo, para mim, não tem necessidade. É isso que eu estou dizendo para Deus. Eu sei que o Senhor mandou o teu filho, ele morreu na cruz, mas para a minha vida ele não tem necessidade, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem. Então, o que na verdade a gente precisamos entender? Se eu sou uma pessoa do bem, se eu sou uma pessoa boa, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo uma pessoa do bem, eu preciso de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou um pecador. Eu posso ser uma pessoa boa, mas eu sou um pecador. Eu não sou santo. Santo é Jesus Cristo. Esse homem foi santo e ele é santo porque ele está na eternidade. Então a gente precisa entender isso. Então a palavra do Senhor nos está dizendo que Jesus Cristo veio à terra para nos salvar. E aí ele continua no versículo 27, ele fala assim: com muitos ele fará uma aliança. Então veja que Jesus Cristo já passou. A terra está sofrendo desolações. Agora vem uma outra pessoa que fará uma aliança com muitos, que durará uma semana. Uma semana tem 7 dias. 7 dias aqui se refere a 7 anos. Então virá um outro Messias, que não é Jesus Cristo, e ele firmará uma aliança de 7 anos.
No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e às ofertas. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, o que a palavra do Senhor nos disse agora? Que virá um outro. Então esse outro, nós vamos coroar ele. Esse outro nós vamos dizer que ele é o Messias, que ele é o Senhor. E ele vai assentar numa ala do templo. Meus amigos, hoje, o que eu quero dizer, o que está acontecendo em Israel é o seguinte. O que está acontecendo lá os judeus estão preparando para reconstruir o terceiro templo. Esse terceiro templo, quando nós vimos ali em Daniel, o príncipe, essa pessoa que vai vir, que não é Jesus Cristo, vai se assentar nesse local e vai se declarar como Deus. E será uma segunda vez, uma segunda traição que o povo judeu vai estar fazendo, porque lá no passado, há 2000 anos atrás, crucificamos Jesus, dizendo que Jesus não era o Messias. E agora, depois da desolação, depois das guerras, que ali Daniel falou, viria guerra, viria desolação, mas antes do tempo do fim viria um homem. E por uma semana, por 7 anos, ele vai fazer uma aliança. E ele vai se assentar no templo de Deus e vai se declarar como Deus. Então os judeus hoje se preparam para levantar esse templo. E mais do que preparam para levantar esse templo, acontece algo que há uns 2, 3 meses atrás foi divulgado, que os judeus estão construindo uma coroa de ouro maciço para este homem. Eles estão construindo uma coroa de ouro maciço. O custo dessa coroa, o número é um absurdo, é de $50.000. É o custo dessa coroa. Então eles estão construindo essa coroa para coroar esse homem. Para Jesus Cristo, construir uma coroa de espinho. Para esse homem, estão construindo uma coroa de ouro maciço, de um valor absurdo. E eles estão para colocar esse homem no poder. Então, a partir de 2004, o Sinédrio é a Suprema Corte de Jerusalém, foi restituída depois de 2000 anos. Porque depois do ano 70 depois de Cristo, aonde ali foi profetizado que a cidade seria destruída, a corte de Israel foi desfeita. Então em 2004 a corte foi refeita. E essa mesma corte agora, eles estão investindo na reconstrução desse templo e estão investindo também na construção dessa coroa. E essa corte, que é formada pelos rabinos judeus, eles, a partir de 2015, eles vêm anunciando que a vinda do Messias, o Mashiach, o enviado deles, já está entre eles. Eles falam que é um descendente direto do rei Davi, que ele vai voltar a reinar e vai estabelecer o reino messiânico na terra. Aí nós podemos dizer o seguinte: Davi, mas isso está acontecendo lá em Israel, se eles querem fazer isso, eles fazem, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é deles. Sim, realmente está acontecendo lá em Israel. Sim, o problema é deles, não é nosso. Mas eu quero dizer algo para vocês. Hoje a gente temos visto aqui no Brasil muitas pessoas que já não acreditam mais em Deus. Muitas pessoas que acreditam na bondade, acreditam porque ele é uma pessoa boa, ele pode ser salvo, ele não precisa, eu não preciso aceitar Jesus Cristo. Não é bem assim. Então as pessoas estão colocando que através da sua bondade, através da sua conduta, da sua ética, ele será salvo. Existem até pessoas que dizem: como que eu posso merecer a salvação? Quem merece a salvação? A salvação, nenhum de nós merecemos.
Nenhum de nós merece sermos salvos. Somos pecadores, somos pessoas que estão cometendo erros e falhas constantemente. Nós seremos salvos pela misericórdia de Jesus Cristo. Pela graça de Jesus Cristo seremos salvos. Então, precisamos aceitar Jesus Cristo em nossas vidas. Mas nós vemos uma conduta hoje, fora de Israel, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que as pessoas acreditam mais na sua ética, mais na sua conduta de vida, do que no sacrifício de Jesus Cristo, em cumprir a palavra de Jesus Cristo em suas vidas. Então isso está acontecendo em nossos dias. E em questão de a gente, os judeus estarem para eleger esse homem e dar um título a esse homem como Messias, como um enviado de Deus para resolver o problema do mundo, eles estão para dar esse título a essa pessoa. Eu quero dizer que nós no Brasil não fomos diferentes. Você vê que as últimas eleições para presidente, pessoas começaram a ligar a fé em Deus no homem. Pessoas diziam que se a gente não votasse no candidato X, é porque você não era cristão. Então, como que a fé nossa pode estar ligado a um meio político, à vida de uma pessoa? Não podemos ligar nossa fé à vida de uma pessoa. Essa pessoa pode o dia de amanhã nos trair, essa pessoa pode o dia de amanhã cometer falhas que vai contra o povo. Mas um dia nós colocamos a seguinte frase: você vota nele se você for cristão. Se você não for cristão, você não vai votar nele. E o que mais também nos alertou nessas eleições passadas é que as eleições retrasadas, muito se bateu que o vice da Dilma seria um satanista. Falavam muito em Michel Temer ser satanista. Por que falavam que Michel Temer era um satanista? Porque ele é maçônico. Ele é maçônico assumido. Todo mundo sabe que Michel Temer é maçônico. Ele nunca escondeu isso. Então, e ele é maçônico e ele é de grau elevado na maçonaria. Então, quando viu que Michel Temer era maçônico, então, Michel Temer é um satanista. Por que a pessoa que é maçônico, as pessoas dizem que ele é um satanista? Porque a maçonaria pratica o ocultismo. O ocultismo é algo que você não sabe o que acontece ali dentro. Então, a partir dali, começaram a falar naquela campanha política das eleições retrasadas que o vice de Dilma era maçônico. Mas, atualmente, o presidente eleito, Bolsonaro, o seu vice, Sargento Mourão, ele é maçônico também assumido. No entanto, nós tivemos uma leva de pessoas apoiando a eleição dessa chapa. Uma leva apoiando que esses homens chegassem ao poder. E o governo que chegou ao poder, que é o governo de Bolsonaro, junto com o Sargento Mourão, eles trouxeram vários cargos de ministros que eles entregaram a pessoas ligadas à maçonaria. Agora, eu quero ler um texto aqui que nos vai falar um pouquinho sobre a maçonaria. O que os maçons pensam sobre Jesus Cristo, sobre Deus, Adonai e Lúcifer. Então eles falam aqui, o que precisamos dizer para a multidão adoramos a um Deus, mas é um Deus adorado em superstição. A vós, soberanos, grandes, inspetores gerais, maçons de grau 33, dizemos isto, que repitais aos irmãos dos graus 32, 31 e 30. A religião maçônica deve ser
por todos os iniciantes nos graus mais elevados, mantido na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai, Deus da Bíblia Sagrada, também é Deus. A doutrina do satanismo é uma heresia, e a religião pura e verdadeira é a crença em Lúcifer, que é igual a Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz, Deus do bem, está lutando em favor da humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Aí ele coloca aqui o livro onde foi publicado, a página do livro 220 e 221. A citação da pessoa é de Albert Park. O ano que ele citou foi em 14/7/1889. O que esse texto acabou de nos dizer? Que os maçons de grau 33 devem orientar os graus 32, 31 e 30, que a doutrina deles está ligada a Lúcifer. Lúcifer é o próprio Satanás. E ele também relata que é uma heresia dizer que existe Satanás. Ligar Lúcifer a Satanás, ele fala que é uma heresia. E ele fala também aqui nesse texto que o Deus da Bíblia, Adonai na Bíblia é Deus, tá? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, seria o Pai de Jesus Cristo, o Deus Supremo, né? Ele fala que Adonai é o Deus da treva. Então, você veja bem que a maçonaria, ela tem essa visão, sobre Lúcifer, sobre o satanismo, essa é a visão, e nós acabamos elegendo um homem ligado a tudo isso, mais do que a Dilma e mais do que Michel Temer, eles formaram uma bancada inteira de pessoas maçônicas lá. Então, hoje nós temos uma nuvem muito grande de maçons governando o nosso país. Como lá em Israel, nós temos esses rabinos judeus que estão elegendo um Messias. Mais uma vez, eles estão levantando um homem como Messias, como enviado, e não é Jesus Cristo, não é o Senhor Jesus. Não acreditam em Jesus Cristo. As eleições que nós tivemos no Brasil, nós elegemos um homem dizendo que este homem seria o enviado de Deus para governar o nosso país. No entanto, nós vimos que ele já está fazendo aliança com Israel. Eu não sou antissemita, pelo contrário, eu oro pelo povo judeu, oro por todos, oramos por outras nações, a África, o Oriente Médio, a Europa, a América. Não devemos ter preconceito de ninguém, porém, devemos estar atentos, meus irmãos. Devemos estar atentos. As profecias bíblicas estão se cumprindo, alianças estão sendo feitas. Homens têm chegado no poder enganando, falando que são enviados de Deus, que são pessoas ligadas ao Senhor, e na verdade não são ligadas ao Senhor. As alianças, há um ditado muito antigo que diz: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então a gente estamos vendo que lá em Israel, esses rabinos judeus estão para eleger um homem, um cidadão que come arroz e feijão como eu, você, para ser o líder, como se fosse o Messias, como se fosse o Redentor, o Salvador da humanidade. No Brasil, nós elegemos uma pessoa dizendo que essa pessoa seria enviada de Deus, e essa pessoa está ligada a uma entidade chamada maçonaria, que essa entidade, ela está falando que Lúcifer é Deus e Adonai é trevas. Vamos vigiar, vamos abrir nossos olhos. Jesus Cristo está para voltar. Nós não sabemos o dia, a hora
que Jesus Cristo vai voltar, mas ele fala que ele vai livrar a sua igreja, vai livrar os seus escolhidos, vai livrar aqueles que têm buscado ele em propriedades verdadeiras, aqueles que têm buscado o Senhor de verdade, coração aberto. Se preparem, vamos buscar Deus de verdade, vamos ler as Escrituras, ler as palavras do Senhor Jesus Cristo, entender o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, entender o que Jesus Cristo tem para nossas vidas. Jesus preparou para nós o melhor foi preparado para nós, para aqueles que servem a Cristo de verdade, aqueles que se separam para servir a Cristo. A gente muitas vezes fica ligado ao material, ao carro, à casa. Saiba que isso não é o melhor. O melhor está na mão de Deus, o melhor está na mão de Jesus Cristo. É ali que a gente temos que estar. Se nós queremos estar no lugar certo e na hora certa, esse lugar certo e a hora certa, a nossa vida está na mão de Cristo, na mão do Senhor Jesus. Nós adoramos a um único Senhor, a um único Deus, a um único verdadeiro Deus. Não colocamos homens diante das nossas vidas, não colocamos objetos diante de nossas vidas, nós colocamos Jesus Cristo